Bem-vindos a mais um vídeo da série Enem mais Veste. No vídeo de hoje eu vou falar sobre logaritmos. Eu começo a falar sobre logaritmos. Mas antes de começar a aula de hoje, já aproveita e te inscreve no canal e acompanha os nossos vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Vamos à aula de hoje então. Bom, eu começo esse vídeo mostrando o conceito, a definição de logaritmo, depois como calcular o logaritmo, depois a gente vai ver algumas propriedades e por fim eu vou resolver uma questão de vestibular. Tá? Vamos lá então. Primeiro, o que é o logaritmo? Como é que a gente escreve o logaritmo de um número, né? A gente vai escrever assim, logaritmo de a na base b igual a x. Agora, aquele a e o b, o b é a base do logaritmo e existe uma condição de existência para ele, tá? A base do logaritmo, ela deve ser maior do que zero e diferente de 1. O a é chamado de logaritmando, ele também tem uma restrição, ele é maior do que zero, ele deve ser maior do que zero. E x, que seria o resultado desse logaritmo, né? Log de a na base b, é o logaritmo em si, certo? Então vamos lá, nós temos o a e o b, que são o logaritmando e a base, que eles têm restrições no seu domínio, tá? O logaritmando a tem que ser maior do que zero e a base b maior do que zero e diferente de 1, tá? Bom, como é que a gente resolve um logaritmo? Se a gente tem log de a na base b igual a x, isso é equivalente a b elevado a x igual a a. Ou seja, quanto que eu tenho que elevar a base b para chegar no valor de a? Vamos ver com alguns exemplos que fica mais claro. Vamos lá. Logaritmo de 16 na base 2. Quanto que eu tenho que elevar o 2 para chegar no 16? Bom, é 4. Tá? Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Outro, logaritmo de 27 na base 3. Então, quanto que eu tenho que elevar a base 3 para obter o logaritmando 27? 3 elevado a 3 é 27, então o resultado desse logaritmo é 3. Depois, logaritmo de 1 sobre 25 na base 5. Quanto que eu tenho que elevar a base 5 para chegar em 1 sobre 25? Nesse caso é menos 2, porque 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 25. Lembra que o negativo no expoente inverte a base. De 5 passa para 1 quinto. Ao quadrado, 1 sobre 25. Mais exemplos. Logaritmo de 7 na base 7. O logaritmo de um número na mesma base é 1, tá? Porque 7 elevado a 1 é 7. Depois, o logaritmo de 1 na base 8. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0, porque 8 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Logaritmo de 10.000 na base 10. Quanto que eu tenho que elevar a base 10 para chegar no 10.000? Bom, é 4. Tá? 10 na 4 é 10.000, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? Bom, como é que a gente calcula o logaritmo? Nem sempre vai ser tão imediato assim, então a gente tem que saber calcular o valor do logaritmo. Então, por exemplo, o logaritmo de 1/32 avos na base 2 igual a x. Tá? Se a gente não sabe o valor do logaritmo, a gente chama de x. Como é que a gente resolve isso? A gente vai transformar esse logaritmo numa equação exponencial. Então, a base 2 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 32. Então, o logaritmo já caiu fora aqui. Só sobrou uma equação exponencial. Eu tenho que resolver 2 elevado a x igual a 1 sobre 32. E como é que se resolve uma equação exponencial? A gente deve deixar os dois lados da igualdade na mesma base. À esquerda da igualdade, nós temos uma potência de base 2. Então, à direita, a gente também deve escrever como uma potência de base 2. 1 sobre 32 pode ser escrito como 1 sobre 2 elevado a 5. 32 é 2 na 5. Como é que eu jogo esse 2 na 5 do denominador para cima? Como é que eu jogo ele para o numerador? Lembra que o expoente negativo inverte a base, então basta eu colocar um negativo no expoente. Então vai ficar 2 na x igual a 2 na menos 5. Se as bases são iguais, corta as bases e iguala os expoentes. Vai ficar x igual a menos 5. E esse é o resultado. Tá? 2 elevado a menos 5 é 1 sobre 32. A base 2 elevado a menos 5 dá o logaritmando 1 sobre 32. Outro exemplo. Logaritmo de 125 na base 25. Se a gente não sabe quanto é, iguala a x e transforma numa equação exponencial. Então vai ficar 25 elevado a x igual a 125. Então agora 25 e 125 podem ser escritas na base 5. Então do lado esquerdo vai ficar 5 ao quadrado elevado a x e do lado direito 5 ao cubo. Então, do lado esquerdo, aquele 5 ao quadrado elevado a x, eu vou usar aquela propriedade de potência, tá? Das exponenciais, das potências, né? Propriedade das potências mesmo.
Então, vai multiplicar os expoentes, vai ficar 5 elevado a 2x igual a 5 ao cubo. Bases iguais, corta e iguala os expoentes. Então, vai ficar 2x igual a 3, x igual a 3 meios. Bom, agora eu vou te mostrar uma forma mais prática, mais rápida de resolver esses logaritmos, tá? Logaritmo de 128 na base 1 quarto. A ideia é a seguinte, tá? Eu vou escrever o logaritmando e a base ali como potências de um mesmo número. O 128 e o 1 quarto, eles podem ser escritos como potências de base 2. Então, vou escrever assim, ó. O 128, ele é 2 elevado a 7. E 1 quarto é 2 elevado a menos 2. Tá? Lembra a história do expoente negativo que inverte a base, tá? Então, se eu conseguir escrever o logaritmando e a base como potências de uma mesma base, que é o caso aqui, que eu escrevi 2 na 7 e 2 na menos 2, então o resultado é simplesmente a razão entre esses expoentes. O expoente do logaritmando dividido pelo expoente da base. Então vai ficar 7 dividido por menos 2, ou seja, menos 7 meios. Essa é uma forma mais prática e mais rápida de resolver os logaritmos, desde que tu consiga escrever o logaritmando e a base do logaritmo como potências de um mesmo número, tá bom? Outro exemplo ali, logaritmo de raiz de 27 na base 1 terço. Tá? A ideia é escrever ambos, logaritmando e base, como potências de base 3. Tá? A base 1 terço, a base 1 terço é 3 elevado a menos 1. Raiz de 27 a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Primeiro a gente fatora o 27. 27 é 3 ao cubo. Então vai ficar raiz de 3 ao cubo. Agora, como é que a gente transforma uma raiz numa potência com expoente fracionário? Vai ficar, a raiz de 3 ao cubo fica 3 elevado a 3 meios. Tá? O expoente do 3, que é 3 também, ele passa a ser o numerador do expoente. E o índice da raiz, que é a raiz quadrada, é 2, ele passa a ser o denominador. Então, por isso o expoente é 3 meios. Então, a gente conseguiu escrever, agora o logaritmando e a base, como potências de um mesmo número. Tá? Ficou 3 na 3 meios e 3 na menos 1. Então, agora basta dividir esses expoentes. 3 meios dividido por menos 1, que é menos 3 meios. Esse é o mesmo resultado que tu vai obter se fizer a conta transformando numa equação exponencial, tá bom? Bom, agora vamos ver mais algumas propriedades dos logaritmos, tá? Primeiro, o que a gente chama de consequências da definição. Já estava ali nos exemplos, tá? Então, por exemplo, a primeira é logaritmo de 1 na base b é zero, tá? Por quê? Porque b elevado a zero, qualquer número b elevado a zero, vai ser igual a 1. Lembra que a base é maior que zero e diferente de 1, tá? Então, qualquer número que a gente botar vai ser sempre, qualquer base que a gente utilizar, o logaritmo de 1 nessa base vai ser zero. Logaritmo de 1 na base 3, zero. Logaritmo de 1 na base 1 terço, zero. Logaritmo de 1 na base 20, é zero. Tá? É sempre zero. Tá? E depois, outra consequência é, logaritmo de um número na mesma base é 1. Logaritmo de b na base b é 1. Tá? Por exemplo, logaritmo de 3 na base 3. Logaritmo de 8 na base 8. Logaritmo de 15 na base 15. E assim por diante. Isso vai dar sempre 1. Tá? Bom, essa aqui é um pouquinho mais chatinha de enxergar, mas também dá, tá? B elevado a log de A na base B é igual a A. É como se a gente cortasse a base B da potência, né, com a base B do logaritmo e sobra o logaritmando A. Tá? Se a gente for fazer a conta, seria o seguinte. A gente vai chamar aquele expoente ali, tá, do B, que é o logaritmo de A na base B, de x. Tá? Então vai ficar log de A na base B igual a x. Se a gente aplicar a definição de logaritmo nessa expressão, nós temos que a base b elevado a x tem que ser igual a, certo? Então vamos lá, vamos voltar para aquela expressão b elevado a log de a na base b. Aquele expoente log de a na base b a gente chamou de x. Então isso vai dar b na x. Só que aplicando a definição de logaritmo, a gente concluiu que b na x é igual a a. Então esse b na x é igual a a. Logo, está demonstrado essa consequência da definição, certo? Mas as duas anteriores são mais utilizadas na prática, tá? E agora algumas propriedades, tá? Então eu vou fazer aqui três propriedades, mostrar as três propriedades dos logaritmos, mais a mudança de base, e a gente vai para um exercício de vestibular. Primeira propriedade, tá? Logaritmo de um produto se transforma numa soma de logaritmos. Logaritmo de A vezes C na base B se transforma em logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B, com as devidas restrições, tá? A e C, que são os logaritmandos, devem ser positivos e a base B maior que zero e diferente de 1. Um exemplo de como que a gente usa isso. Digamos que eu tenho ali log de 15 na base 2. Eu posso fatorar o 15, escrever o 15 como 3 vezes 5, agora eu tenho um logaritmo de um produto.
Então isso se transforma numa soma de logaritmos. Isso vai ficar log de 3 na base 2 mais log de 5 na base 2. Tá? Depois, com o exercício do vestibular, a gente vai ver como a gente utiliza isso na prática, tá? Como que isso é pedido na prática. Agora, outra propriedade. Logaritmo de um quociente se transforma numa diferença de logaritmos. Tá? Logaritmo de a dividido por c na base b é igual a logaritmo de a na base b menos logaritmo de c na base b. Por exemplo, se eu tiver logaritmo de 3/5 na base 2, eu posso reescrever isso como logaritmo de 3 na base 2 menos o logaritmo de 5 na base 2. Observa que eu mantenho a base 2 para o 3 e para o 5, para o numerador e para o denominador. Tá? Eu só escrevo esse quociente, logaritmo de um quociente, como uma diferença de logaritmos. Não é tão difícil de demonstrar isso, tá? Mas senão o vídeo, eu não faço isso agora porque o vídeo ia ficar muito longo. Tá? Agora, logaritmo de a elevado a n na base b. Aquele expoente do a, ali o n, ele passa para frente multiplicando. Vai ficar n vezes logaritmo de a na base b. Isso aqui, na verdade, é uma generalização, uma expansão da primeira propriedade. Tá? Eu posso usar a primeira propriedade para provar essa propriedade aqui. Tá? Então, por exemplo, logaritmo de 81 na base 2. Eu posso escrever o 81 como 3 elevado a 4. E aí aquele expoente 4, ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Vai ficar 4 vezes log de 3 na base 2, certo? Bom, agora a última propriedade antes do exercício, que é a mudança de base. Bom, essa mudança de base é o seguinte, daqui a pouco aparece um logaritmo lá numa base 5, por exemplo, tá? E eu não tenho nenhuma informação de logaritmos na base 5, mas eu tenho informação de logaritmos na base 10. Então a ideia é trocar, reescrever esse logaritmo numa base que seja mais conveniente para mim. E como é que a gente faz isso? Tá? Usando essa propriedade que a gente chama de mudança de base. Logaritmo de a na base b, se eu quiser mudar para uma outra base c, vai ficar da seguinte forma, vai ficar uma divisão, tá? Onde o numerador vai ser logaritmo de a nessa nova base c, e o denominador vai ser o logaritmo da antiga base b na base c. Tá? Então, log de a na base b, se eu quiser transformar isso, recolocar numa outra base, vai ficar logaritmo de a na base c dividido por logaritmo de b na base c. Então, por exemplo, logaritmo de 5 na base 3. Eu não quero a base 3 não tem informação nenhuma, mas digamos que eu tenho informação na base 2. Então, eu vou reescrever como logaritmo de 5 na base 2 dividido por logaritmo de 3 na base 2. Tá? O melhor aqui é fazer exercícios para compreender bem, tá? Para entender como que a gente usa isso na prática. Eu vou fazer um exercício aqui de vestibular para ver como é que a gente utiliza essas propriedades. Tá? Essa é uma questão da URGS, do vestibular da URGS, de 2020. Então, uma questão recente. Tá? A questão diz o seguinte, se log de 2 é igual a x e log de 3 é igual a y, ele pergunta log de 288. Tá? E aí dá as alternativas. Bom, a ideia é a seguinte, eu vou primeiro fatorar esse 288. O que é fatorar? Né? Escrever o número como produto de números menores, de números primos, né? Como potências de números primos. Então, depois que a gente fatora o 288, a gente chega que ele é o mesmo que 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Pode fazer a continha aí, 32 vezes 9 dá 288. Então, a gente vai reescrever aquele logaritmo de 288 como logaritmo de 2 na 5 vezes 3 na 2. Uma observação aqui, eu não comentei antes. Quando não aparece a base do logaritmo, como é o caso ali, não aparece nenhum número na base, significa que a base é 10. Tá? Sempre que não aparecer nenhum número ali na base do logaritmo, significa automaticamente que a base é 10. Tá? É uma convenção matemática isso. Então esse logaritmo é um logaritmo na base 10. Tá? Pedido o logaritmo de 288 na base 10. Então a gente escreveu esse logaritmo de 288 como um produto, logaritmo de 2 na 5 vezes 3 na 2. E a gente vai utilizar agora a primeira propriedade. Transforma esse produto numa soma. Vai ficar logaritmo de 2 na 5 mais logaritmo de 3 na 2. Agora, esses expoentes do 2 e do 3, a gente vai passar para frente dos logaritmos multiplicando, né, utilizando a propriedade de 3 que nós vimos. Vai ficar 5 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. E aí, o logaritmo de 2 na base 10 e o logaritmo de 3 na base 10 foram dados no problema. O logaritmo de 2 na base 10 é x e o logaritmo de 3 na base 10 é y. Então, substituindo esses valores ali na expressão, eu tenho 5x
mais 3y. Opa, eu escrevi errado ali. É 5x mais 2y, tá? Vou corrigir aqui. 5x mais 2y. Então a resposta é letra B. Pronto, está corrigido ali. Logaritmo de 288 na base 10, então ficou 5x mais 2y, letra B. Bom, por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, me escreve nos comentários que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.